Bom dia, meu nome é Maria Eduarda e eu sou representante da Rádio Bem TV. Hoje eu estou aqui com dois estagiários da Unesp que vieram fazer uma palestra para pro primeiro ano da escola Hernani Rodrigues. Eu estou aqui com O César, sou do quinto ano de psicologia da Unesp. e com o... Vinícius, eu sou do quarto ano de letras. Bom, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vocês se importariam de responder? Ok, tudo bem. A primeira pergunta é: o que você pensa das pessoas que falam que o bullying só acontece na escola? Eu penso que é uma. Desculpa. Eu penso que é uma afirmação primeiro que é errado, porque o bullying acontece no trabalho, o bullying acontece às vezes na família, muitas vezes acontece em outros ambientes também. Acho que eu posso dar um exemplo também. Quando você. Acho que até no seu lazer, às vezes até no seu espaço de lazer, a pessoa que tá lá vai no final de semana, vai jogar bola, ou vai, enfim, jogar basquete, ou praticar outros esportes, elas também sofrem bullying. Já presenciei, inclusive, bullying em times. Então, acontece muito, inclusive. Beleza. Tem algo a dizer sobre? E eu acrescentaria que hoje em dia talvez seja ainda menos possível fazer essa afirmação com o advento da internet, onde não importa onde você está, você pode ser acometido de bullying sem sair de casa. É o bullying delivery. A gente tem basicamente porque você, pelo menos se antigamente você sofria, claramente a gente está chamando de bullying, violência generalizada, sistematizada. Fora de casa, dentro de casa, na escola, no trabalho, no esporte. Agora você não precisa sair de casa para sofrer bullying, que você pode estar nas redes sociais e por uma foto ou por um comentário, ou seja, por quem você é ou pelo que você pensa, você pode sofrer a violência. Você entrou no assunto do cyberbullying, certo? Sim, sim. Podemos Beleza, chamar assim. algo mais sobre esse assunto que vocês queiram alertar os alunos? Ou dizer algo sobre? Acho que como o colega pontuou, é muito essa questão. Acho que a gente vai chegar na pergunta do cyberbullying, mas é pensar que a internet, ela não está descolada da sociedade. Tipo assim, a internet é o espaço. Tipo assim, já vi gente falando que, tipo assim, a internet é. Já vi gente falando que a internet é a nova rua, porque todo mundo vai lá, todo mundo comenta, todo mundo fala sobre as coisas, todo mundo está discutindo as coisas lá dentro. E ela não tá. E ela, inclusive, ela vai acabar reproduzindo as violências na sociedade. Então, tipo assim, a gente diz bullying. Mas a gente tinha conversado antes que bullying é um nome geral que a gente dá para muitas vezes que acontece que são violências específicas. Violência, a gente estava citando, acho que foi na discussão que a gente teve com os alunos, foi violência de raça, LGBTQIA+, fobia, violência de gênero e violências sobre a sexualidade das pessoas. Então, tipo assim, é todo um conjunto de coisas que a gente pode pensar como bullying, que a gente fala como bullying, que muitas vezes a gente quer mascarar, que na verdade é. Algo a dizer sobre? Acho que não. Acho que tá bem sumarizado. Beleza, então posso fazer a próxima pergunta? Como você acha que poderíamos combater ou melhorar o preconceito nas escolas? Melhorar, acho que não. Talvez amenizar seria melhor. Preconceito nenhum ou violência nenhuma acontece sozinha. Nunca é de um indivíduo contra outro indivíduo. É de um grupo social contra outro grupo social. Ele não acontece, ou pelo menos esse indivíduo que está praticando o bullying, ele não manifesta um preconceito que é dele. Ele não desenvolveu isso sozinho, ele não nasceu com esse preconceito. Para solucionar um problema que não é de um indivíduo, se fosse do indivíduo, seria fácil. Você simplesmente consultaria ele, conversaria com ele, e se você resolveu ele, você resolveu o problema. Mas sendo um problema que atravessa ele, não só porque é um problema individual, mas coletivo, resolver o bullying não é resolver um caso, um episódio, a escola, uma cidade. É estrutural. Para resolver o bullying, não basta a gente criar campanhas de conscientização individuais, tentando promover o bullying como se fosse uma violência individual ou episódica. Tentar resolver o bullying também é tentar resolver
as formas de opressão que atravessam o bullying. É tentar resolver, ou pelo menos amenizar, ou pelo menos conscientizar como está se acontecendo o racismo, o machismo, a homofobia e assim por diante. Algo a dizer mais? Que é muito, acho que é concordar só, acho que eu só daria até mais ênfase no questão do estrutural. Assim, quando a gente fala que é estrutural, a gente diz que a escola não está descolada da sociedade. Para resolver esse problema na escola, você tem que resolver na sociedade. Para resolver esse problema na sociedade, é uma solução muito mais ampla que você precisa ter. E inclusive uma mudança de paradigma social. Não necessariamente como é que eu posso dizer? Não são reformas, são mudanças de paradigma radicais que precisam ser implementadas para resolver esse tipo de problema. Nesse sentido, o que a gente pode pensar amenizar elas mesmo, igual o colega falou. Tipo assim, a gente pode conscientizar, a gente pode alertar sobre, a gente pode até certo ponto repreender elas, mas é entender que elas não vão ser solucionadas sem essa mudança radical de paradigma social, né? Certo. Acho que uma boa analogia que a gente pode fazer, quando um problema é individual, se a gente for para a área médica, é uma perna quebrada. Se o bullying fosse uma perna quebrada, você ia no médico, ele solucionaria isso. A gente está lidando com uma pandemia. A gente está lidando com um problema contagioso, um problema que sai de pai para filho, de colega para colega. Então, resolver esse problema não é só amputar a perna de alguém ou engessar a perna de alguém, mas criar uma política pública de medicação, porque prevenção não tem como fazer, de medicação de um problema que já está aí. Não é resolver um problema episódico de uma pessoa, mas um estrutural. E até certo ponto a gente tem que pensar também que é enxugar gelo, né? Assim, você vai, tipo assim, acabar mesmo, acabar, não vai acabar, você tá enxugando gelo ali. Mesmo com essas políticas para prevenir ou, tipo assim, medicar, igual o colega disse. Não adianta, tipo assim, até certo ponto você tá enxugando gelo mesmo. Você não vai, tipo assim, você não vai nunca resolver por completo o problema. Você tem que. Porque para você resolver esses problemas, a gente estava conversando que eles são acessórios. Para a gente resolver esses são acessórios, inclusive, da sociedade que a gente vê. Para resolver de fato esse problema, você tem que mudar a base da sociedade. Não é necessariamente, tipo assim, o jeito que a gente se relaciona, o jeito que a gente produz nossa vida. E o jeito de relações sociais mesmo, de questão de trabalho, de questão de família, questão de estrutura política. Então, é toda uma estrutura social complexa que você tem que mudar para esse problema ser solucionado. Aí a gente vai ter muitas vezes resquícios, mesmo que isso aconteça, muitas vezes tem resquícios disso que a gente vai ter que ficar combatendo durante muito tempo. Mas acho que um primeiro passo para amenizar esse problema seria a política de conscientização, seria, como é que eu posso dizer, políticas de assistência, políticas de acolhimento às pessoas que sofrem esse tipo de violência. Mas é entender que, mesmo que a escola vire mesmo com esse ideal, com esse tipo de dispositivos na escola, a cidade ainda vai continuar tendo esses mesmos problemas. A sociedade em si vai continuar tendo esses problemas. Certo. Mais algo sobre? Acho que não. Tá bom. Na opinião de vocês, qual a importância desse tipo de palestra na escola? Acho que é mesmo, tipo assim, acho que é um dos passos que a gente tenta fazer aqui, né? Eu vim aqui convidado da professora do primeiro ano, também vim convidado de uma amiga, mas é justamente esse conscientizar. Porque, tipo, eu sei, tipo assim, eu não sou inocente a ponto de achar que a minha palestra que a nossa discussão, não gosto nem de falar minha palestra, nossa discussão vai mudar as coisas radicalmente do dia para a noite. Mas é um começo para uma tomada de consciência também, até certo ponto, um acolhimento, um validamento dessas queixas, né? Algo sobre? Você quer o bilhete agora? A gente estava comentando desses tipos de políticas que não
acabam por não resolver, mas que sequer são o objetivo resolver, mas enxugar o gelo. E a gente retorna para um ponto muito importante, que são esses momentos de conscientização. Porque, num parâmetro geral, não resolve o problema. Colar cartaz na parede não vai mudar toda a estrutura. Mas ele vai conseguir, pelo menos, amenizar, enxugar um problema que estancar, talvez seja uma palavra, estancar um problema que estava grave. Por isso que é amenizar, é tornar ameno, tornar mais aprazível o ambiente escolar. Não vai fazer com que a pessoa fora da escola não seja suscetível aos mesmos preconceitos que ela estava dentro da escola, mas que pelo menos dentro da escola essas pessoas tomem voz. E sendo mais específico, acho bem interessante que essas pessoas que estão dentro da escola tomem coragem. Esses momentos, mais do que qualquer outra coisa, servem para que essas pessoas que estão dentro da escola tomem coragem. Porque se a gente está falando de um grupo que acaba cometendo violência contra um outro, que só acontece porque está em grupo, se estivesse sozinho isso não aconteceria, do outro lado também tem que ser agrupado, tem que formar um coletivo também. Então, creio que ao mesmo tempo que serve para amenizar um problema que não vai ser acabado do dia para a noite, como o César falou, radicalmente do dia para a noite, serve para que esse momento episódico que a gente está, que é a escola, no caso nem a escola inteira, os primeiros anos, tomem consciência, não do agressor, porque isso não vai bastar a palavra, são outros tipos de política, mas pro agredido, que ele tome coragem, para os que estão à volta, os que acabam testemunhando, também não fiquem calados. Certo. Só uma informação. O que a gente tá gravando vai passar na escola inteira. Tipo, vai ficar no canal da rádio, então vai passar, a voz de vocês vai passar na escola, pros alunos da escola. Então não é só pro primeiro. E vocês vão estar dando um grande alerta na escola inteira. Porque, querendo ou não, os alunos do GE sabem ouvir. E quando a gente vê que tem um problema, a gente tenta de tudo para resolver eles. Então, a voz de vocês vai ser passada pela escola. Posso fazer a próxima? Sobre a questão do padrão que vocês falaram na palestra. Vocês não acham que a sociedade impõe isso e os influenciadores são só mais uma pessoa, tipo, tentando entrar nesse padrão? Como é que eu posso? Essa pergunta é difícil no sentido que o padrão que a gente vê existem pessoas fora do padrão também produzindo conteúdo. Tipo assim, daí é evidente também. Mas elas não têm o nível de, como é que eu posso dizer, de alcance e também não tem, e elas também enfrentam muito mais dificuldades. É difícil a gente pontuar se elas enfrentam essas dificuldades se elas estão dentro se elas estão, porque elas estão fora do padrão ou porque o conteúdo que elas produzem às vezes são fora do padrão. E também deixar bem claro que o padrão que a gente está falando é o padrão branco, é o padrão estético branco, tipo assim, é da branquitude. Então, tipo assim, que a gente pode pensar esse padrão como branco, hétero, enfim, cisgênero, esse tipo de padrão que a gente consome. Muitas vezes, eu acho, tipo assim, eu não tenho nada contra a pessoa, tipo, a pessoa com essas características fazer conteúdo. Inclusive, muito bom que ela se dê bem ela fazendo esse conteúdo. Acho que ela vai além do ponto. Acho que a pergunta vai no sentido de por que que a gente... Por que que esse é o tipo de conteúdo que é mais consumido? Eu acho que vai nesse sentido. É porque existe um padrão imposto. E, tipo assim, quem vai... e esse padrão não é imposto de baixo para cima, inclusive é de cima para baixo. Então, por exemplo, a gente, pelo menos no... Por exemplo, eu joguei muito videogame na minha infância. 99% dos protagonistas que a gente jogava no videogame eram pessoas brancas, acho que... E a questão da... E além da... E eu não quero entrar aqui num papo identitário, mas é pensar que se 99% das pessoas dos protagonistas do jogo que eu jogava eram brancos, pô, a única referência que eu vou ter, pelo menos nesse espaço, vai ser de uma pessoa branca. Então, tipo assim, vai ser de costumes, vai ser de aparência, vai ser uma estética em si
dessa pessoa, e inclusive os valores dessa parcela da sociedade. Então, tipo assim, é sempre um valor outro que tá sendo inserido, que você está se sendo apropriando em você. E, tipo assim, a gente não reconhece e aí quando acontece qualquer coisa, tipo, quando alguma coisa fora desse padrão, já é escrachado, já é, tipo assim, já é visto como lacração e, enfim, outras coisas que eu não gosto de usar essas palavras, que eu acho que elas são muito vazias de sentido, às vezes, também. Mas, voltando à pergunta, eu acho que as pessoas que produzem esse tipo de conteúdo, obviamente alguns são patrocinados, tipo assim, tipo, tem interesse de manter essa estética também, tipo assim, ter essa estética como hegemônica. Mas, assim, também muitas pessoas, tipo assim, às vezes por felicidade do destino, elas se encaixam nesse padrão, também tinham vantagem disso. E, pô, não tem problema, você tem um privilégio até, tipo assim, você tem o privilégio, você tá usando ele, mas você não tá usando ele de maneira destrutiva, o problema é em si você ter privilégio, mas se você tem, você não pode se sentir culpado dele, entendeu? Você não tem que falar, ai, coitado, eu sou branco, que não sei o que, a gente precisa, tipo assim, ai, que dó dos pretos e não sei o que. Não, porra. Não é isso que ele. Nossa, desculpa, gente. Inclusive, desculpa pelo palavrão. Tudo bem. Inclusive, corta se puder. Mas. A gente corta. Obrigado. Mas, inclusive. Só esperar o sinal. Mas, inclusive, acho que. Acho que a nossa. Acho que os nossos esforços tem que se direcionarem para entender que esse padrão, tipo, de quebrar esse padrão mesmo, mas de entender que todo padrão é válido, entendeu? Tipo assim, eles têm outros padrões de beleza, existem outras formas de estética, outras formas do belo, entendeu? Acho que outras formas de conteúdo também, voltando à pergunta, né? Que a gente pode consumir que são tão válidos quanto os outros. Algo a falar sobre o assunto? Dentro da faculdade, pelo menos de letras, que a gente tem um belo contato com conteúdo artístico, a gente tenta entender bastante o que é um padrão de beleza. Isso que é muito importante. E a gente define duas coisas, eu acho que é importante para a discussão e para vocês levarem para a escola também, é definir duas coisas. O que é um padrão e por que é um padrão. O que é um padrão? O que é um padrão que a gente está definindo aqui dentro, ou pelo menos até para a gente conseguir definir o bullying de forma sistematizada, o padrão também é algo sistematizado. É uma coisa que acontece individualmente, é algo que está dentro de um sistema. Então é algo que se repete de forma, às vezes generalizada, e que coisas que estão fora desse padrão se tornam desvio. Isso acontece de uma forma muito comum. Uma pessoa que tem um nariz maior do que o outro, uma pessoa que tem um cabelo diferente do outro, é qualquer coisa que fuja do padrão. Qualquer coisa que fuja do padrão. E aí o porquê o padrão é o padrão? E aí a pergunta importante porque a gente consegue entender onde a gente está. Mais do que entender só porque o padrão de forma abstrata. Mas por que o padrão é o padrão? Na sociedade que a gente vive hoje, no Brasil, a gente quiser pegar mais especificamente, em São Paulo, em Assis, nessa escola especificamente, a gente considera padrão, como o César falou, esse que está muito bem já estruturado na nossa sociedade, que é o homem branco, cis, hétero. E qualquer coisa que fuja disso, aliás, cada vez mais longe disso, mais preconceitos vão ser acumulados, mais fora do padrão vai estar. Em ser mulher, em ser negro, em ser pardo, em ser indígena, de gênero e de raça. E depois de sexualidade a gente vai ter também. E assim por diante. E a gente tem que lembrar que esse padrão também não é universal. Quando eu citei lá na palestra, se você vai para a Ásia Branca, o padrão já é outro. O padrão do homem, que ainda vai ser o homem, não coincidentemente, mas ainda vai ser o homem, amarelo, não mais branco, amarelo, que vai ter preconceito com outras raças, como os indianos e os paquistanes. Já é um outra fora do padrão para aquele momento. Na Europa judaica, contra os muçulmanos. Na Europa cristã, contra os judeus. E daí que eu acho que é importante para dentro da escola, porque, pelo menos na nossa escola, o que vai ter de opressão acessória, como o César tinha dito, vão ser coisas associadas
não avulsas a esses tipos de opressão. Fazer um preconceito com o nariz largo de alguém, só porque é mais largo, não é um preconceito narigofobia. Não é, é racismo também. Fazer o preconceito lá na Europa com o nariz grande, não sei se vocês sabem, associação à pessoa turca, à pessoa judaica ou de queixo grande, não é um preconceito à parte, não é um preconceito a mais, não é uma fora de um padrão a mais. É o mesmo preconceito, manifestado de outra forma. A fuga do padrão ainda é um preconceito. E o padrão ainda é um tipo de uma forma de esconder esses tipos de preconceito. De mascarar, da mesma forma que o bullying sendo sistematizado mascara esses preconceitos mais específicos. E aí a gente consegue, definindo o que é um padrão e o porquê é padrão, a gente vê aqui dentro da nossa sociedade, a gente consegue perceber que quem manifesta esses padrões e quem influenciam esses padrões são as instituições. A primeira é a família, depois é a escola, depois é o trabalho. Hoje em dia, com o advento da internet, mais especificamente outros tipos de influências. Os influências só vão ser mais uns. A gente não enxerga como um caso à parte, um fenômeno novo. É um novo tipo de fenômeno, mas que age da mesma forma. Pelo menos assim que eu enxergo esse tipo de influência. Algo mais sobre o assunto? Sobre a pergunta? Tudo bem. Agora eu vou entrar num tema que ele falou sobre identidade de gênero. O que vocês têm a falar sobre, tipo, pessoas trans, pessoas que se identificam de outro gênero? O que vocês têm a falar sobre o preconceito, ou até mesmo a vida dessas pessoas? Consegue refinar melhor a pergunta? O que você quer saber? Você quer saber sobre Bom, sobre o que? Sobre os eixos de opressão? bom, Ou tipo assim, o tipo de opressão que a pessoa sofre? Você quer saber como que é a vivência? O que você quer saber? a gente quer saber a vivência e o tipo de preconceito, como exemplos de preconceitos que essa pessoa sofre. A gente pode, acho que em relação a pessoas trans, acho que, bem, na comunidade LGBT, tipo, existe como é que pode dizer? Tem, tem preconceito dentro da comunidade LGBT, tipo, eles não estão isentos de preconceito, inclusive acho que vem do jeito que um colega falou, que é o quanto mais longe desse padrão de é, homem, é, homem, cis, hétero, branco, quanto mais longe desse padrão, mais sujeito a esse tipo mais sujeito às opressões você tá. Então, tipo assim, quanto mais longe você tá desse padrão, mais sujeito a essas opressões você tá. Porque a pessoa trans, acho que é o que não vou dizer tá mais longe, mas tá bem longe, e, tipo assim, é uma opressão muito específica, inclusive dentro da própria comunidade LGBT existem opressões contra pessoas trans. Então, por exemplo, a comunidade teve um episódio, acho que foi acho que teve o levante de Stonewall, que foi enfim, foi um episódio de reivindicação por direitos, foi um episódio de luta da comunidade LGBT. E dentro desse movimento, dentro dessa luta, existia pressões contra pessoas trans. Tipo assim, existia realmente, tipo assim, existia homens gays, é, é, tipo assim, ofendendo e vaiando uma pessoa trans falando no palco e, tipo assim, e nunca abria, tipo assim, e não fazia tanto quanto ela dentro da luta, né? Acho que é muito. Acho que fala muito de uma questão do acho que é muito do que o colega também falou na discussão, né? Que é eu bato quem tá embaixo pra me sentir em cima. Então, tipo assim, se eu sou um homem gay, enquanto eu bato na pessoa trans, eu vou ficar por cima, eu vou ficar mais perto desse ideal desse ideal social que a gente tem. Então, tipo assim, eu bato no de baixo para me sentir melhor. Então, por exemplo, um casal gay muitas vezes diminui um casal bissexual, um casal de mulheres lésbicas, para inclusive ficar no topo. Isso daí acontece, isso daí, inclusive, infelizmente é muito comum. E o que é mais triste ainda, que a comunidade trans, inclusive, é a que mais, na minha opinião, lutou pela questão dos direitos LGBT. É a que mais sofre
Inclusive, no Brasil, uma das que mais morre. A letalidade da comunidade trans é estratosférica. Tipo assim, até pouco tempo atrás, a expectativa de vida é 70 anos. Tipo assim, que é muito triste de se pensar. E também muito revoltante. Pensar, além de ser triste, é revoltante, porque é raiva ainda. Que também para mudar e também para apoiar os colegas, né? Certo. Algo sobre? Acho que você sucinto nessa por conta de que eu não preciso falar muito porque já tem dados sobre esse tipo de violência no Brasil. O Brasil hoje, desde 2016, se eu não me engano, é o país que mais mata em números absolutos, ou seja, em quantidade, ou relativos, em porcentagem, que mais mata pessoas trans do mundo hoje. E não é agressão verbal, não é agressão física, a gente está falando de morte. A gente não está falando, a gente está falando do ápice, do pico máximo de um tipo de preconceito, que é a morte. E muitas vezes isso não é cometido daquele homem cis branco hétero que a gente está falando. Tanto que a maior parte desse tipo de agressão se dá hoje no Nordeste. Principalmente no núcleo que a gente vê hoje em Fortaleza. Acontece bastante isso. É quase inadmissível uma pessoa trans. Então esse tipo de preconceito a gente vê mais afirmado na sociedade, principalmente naquelas que se dizem mais tradicionais, porque, novamente, foge muito daquele padrão. Não foge pouco, porque pelo menos o homem gay, ele ainda se identifica como homem. Então ele ainda está dentro daquele padrão. Do ideal de masculinidade. De ideal de masculinidade. Ainda sou homem. A mulher lésbica ainda é mulher. Ela se identifica como mulher. Ela está dentro de um certo padrão. Ela pode estar num padrão diferente de sexualidade, mas em gênero ela continua se identificando com o mesmo gênero que ela nasceu. Agora, a pessoa trans, ela sofre ainda um outro tipo de preconceito acumulado, que é ela, já participa de um grupo social que já não está no padrão. E dentro desse grupo social que não está no padrão, ela está ainda fora do padrão do próprio grupo social. Ela não é um homem e nem ela também não é mulher biológica. Elas não são cis. E daí elas têm que acumular, ou pelo menos acumulam, não tem, mas acumulam um novo tipo de preconceito. Quando a gente fala de questão de identitarismo, não é só a gente... Porque se fosse questão de gênero, a gente falaria aí já dos preconceitos, principalmente cometidos de gays, lésbicas e bissexuais. Mas de identidade, acumula-se um outro tipo de preconceito. Que é o que eu traria à tona com os dados, né? Com os dados que a gente tem. Bom, a conclusão disso, a gente pode ver que existem várias, como é que eu posso dizer, vários tipos de preconceitos no mundo, não só dentro das escolas, mas sim no mundo geral. E muito obrigada por fazer essa entrevista conosco. A gente realmente agradece muito e vocês acabaram de ver uma entrevista da Rádio Bem TV.